Quero saudar os meus queridos irmãos e amigos com a paz do Senhor, falando EBD de volta, nesta feita com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Adultos. Hoje é a lição de número 12, esta lição será ministrada no dia 22 de dezembro de 2024, e nesta feita já quero desejar a todos os nossos irmãos e amigos em Cristo Jesus um Feliz Natal. Que Deus abençoe sua vida, a vida da sua família e daqueles que rodeiam você, rodeiam aqueles que estão no entorno da tua vida, que o Senhor se manifeste de uma maneira gloriosa na vida de cada um de vocês. Amém? A lição de número 12, ela traz por tema a promessa de vida abundante. E nós vamos entender biblicamente o que é esta vida abundante. O textual está baseado no Evangelho de João, no capítulo de número 10, os versículos de 9 e 10. Bem conhecido da igreja: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Bem, a verdade prática nos ensina que o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. Nós temos um relacionamento, mas este relacionamento não pode ser uma visita de vez em quando, tem que ser um relacionamento pleno, completo, né? E a abundância também fala disso, de cheio, de abundância, de excesso, de ter de forma sobeja nas nossas vidas. Também vamos mais adiante. Os objetivos desta lição: primeiro, apresentar o Senhor Jesus como a fonte, quer dizer, o manancial, a nascente, a torrente desta abundância para a nossa vida, quer dizer que nós não podemos ter uma outra fonte, nada que nos traga esta sensação de completude, a não ser que seja o Senhor Jesus Cristo. 2, conceituar e explicar a vida abundante. Terceiro, elencar ou fazer uma lista sobre o que identifica a vida abundante, aquele em nós que demonstra, que revela, que transparece que nós temos esta vida completa, cheia, diante de Deus e diante dos homens, tá bom? E o conceituar e explicar a vida abundante é nós entendermos qual é o padrão, qual é o ensinamento, qual é a doutrina bíblica que nos ensina o que é uma vida abundante. Será que esta vida é o que se nos apresenta no mundo, nas mídias, nas redes sociais, nas conversas, nos novos pregadores, no Evangelho, como disse Paulo aos Gálatas, que está indo além daquilo que ele nos ensinou, principalmente o ensino de Cristo e dos apóstolos? Será que é real as determinadas doutrinas, né, cuja mãe de todas elas é a teologia da prosperidade? Será que o que nós vemos, que nós ouvimos, ainda que seja de pessoas que tragam sobre si o nome de cristão, de pastor, de missionário, de santo, disto, daquilo, qual é o padrão bíblico, qual o ensinamento bíblico? Então o ponto é conceituar e explicar, biblicamente falando, qual é o conceito que nos passa as Sagradas Escrituras acerca deste modo de vida também. Tá bom? Na introdução, nós já falamos a questão da fonte. Quando estamos na introdução, já começando a responder esta pergunta, o escritor nos traz a ideia de que quando nós estamos em Cristo, os nossos anseios e desejos têm outros fundamentos. Obviamente, quando nós olhamos para a nossa vida antes de Cristo, nós vamos ver que os nossos anseios, os nossos desejos, eles eram, quase que na sua maioria, eles eram egoístas. Por que eles eram egoístas? Porque a satisfação
destes anseios e desejos eram quase que exclusivamente para nós mesmos. E como eram esses nossos desejos e anseios, como eles eram? Geralmente eles estavam ligados também à questão de você ter uma abundância, ou esta questão de abundância, como se fosse assim, de volume, de quantidade. Mas quando nós, segundo o Escritor, nós estamos na presença de Deus, esses desejos, estes anseios, quer dizer, tudo isso nos é trazida a ideia de que agora estes nossos desejos eles têm que ter outros fundamentos. E estes fundamentos eles têm que ir além do egoísmo, além da aparência, além do desejo de mostrar, de demonstrar, quer dizer, aquela aparência. Sendo que nós temos a ideia, e a sociedade ela nos impõe esta questão de termos para sermos aceitos, termos e não sermos. Veja que ter é uma coisa e você ser é outra. Veja que o ter, muitas vezes, não melhora o nosso caráter, não melhora a nossa moral, não melhora a nossa cosmovisão, tanto nós mesmos quanto aos nossos ao nosso próximo. Quando nós temos, quando a nossa visão está em ser, geralmente este ser também ele será buscado até com prejuízo de outros, ou de ter, quer dizer, perdão. Quando nós pensamos na questão de ter, muitas vezes esta busca pelo ter, ela vai ultrapassar limites morais, limites sociais, qualquer tipo de limite que nos for imposto. Geralmente o nosso limite, o nosso direito, ele vai, quando começa o meu direito vai até, o limite do meu direito é o começo do direito de outra, eu geralmente não vou respeitar limites, porque o desejo de ter e não de ser, às vezes, saca das nossas vidas determinados escrúpulos, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Já o ser é totalmente diferente. Eu não quero apresentar o que eu tenho, mas eu vou mostrar quem eu sou. Isso já fala de caráter, quem eu sou. Não somente no meio de outros, mas principalmente quando eu estou sozinho. Tá bem? Eu terei um padrão completamente diferente, quer dizer, eu terei outros fundamentos para que os meus desejos e anseios sejam procurados, sejam buscados. Esses padrões, agora este fundamento ele vai me ser trazido pelas Sagradas Escrituras, pela vivência de Cristo aqui na Terra, os ensinamentos também após sua morte e ressurreição. Quer dizer, eu terei um comportamento completamente dominado por Cristo. Meus pensamentos serão dominados por Cristo e eles estarão ligados ao pensamento de Cristo. Bem, ponto de número 1, Jesus, a fonte abundante, a fonte de vida abundante, como nós já dissemos. A fonte ela vai falar de manancial, de nascente. Nenhum rio começa um rio caudaloso, O rio, vamos lá, o Paranazão, aqui próximo de nós, já beirando a nossa divisa com o estado do Mato Grosso, é um rio caudaloso. Existem margens que de uma a outra dista aí quilômetros, 10, 14, 15 quilômetros de distância de uma margem a outra. Agora imagina o volume de água que contém dentro destas margens, que passa entre estas margens. É um volume muito grande, é algo muito bonito. Mas quando eu penso Rio Amazonas, os grandes rios que temos aí, que cortam os nossos estados brasileiros, nós temos que ter a ideia de que aqui ele não começa, geralmente ele vai começar aí num recôndito, num lugar, numa mata, numa floresta, e é uma nascente pequena. Porém, ela vai aumentando de volume, ela vai encontrando outras nascentes até que, porém, para o cristão, a ideia de outras nascentes é inconcebível. Esta nascente para nós é Cristo.
E, obviamente, quando nós olhamos para o Jordão, nós vamos vê-lo sendo formado no Monte Hermon, né, onde lá as geleiras, os seus 2.400 metros acima do nível do mar, no seu pico ele vai formando geleiras, e essas geleiras vão descongelando e veios d'água vão sendo formados até que ele comece no sopé do monte, vamos dizer assim, ele vai formando, começando o Rio Jordão, até ele desaguar no seu último estágio, chamado o Mar Morto. O Mar Morto, nós sabemos que dali em diante ele não vai. Ele nasce dentro de Israel e ele fica dentro do seu termo, o seu término é dentro de Israel, já no Mar Morto. Tá bem? Então, quando temos a ideia de algo, esta questão da vida abundante, ela tem o nosso início, ainda que venhamos aí, como eu disse, a enxergar margens de 14, 15, outros têm até muito mais comprimentos, vamos dizer assim, comprimentos enormes de extensão, mas ele não começou daquele jeito. A vida abundante na vida do cristão, ela começa com a presença de Cristo. Ela é a nossa fonte. De Cristo é a fonte de uma vida abundante, de uma vida cheia, completa, satisfatória, que nos traz alegria e nós nos deleitamos no Senhor, como diz o salmista no Salmo de número 37. Então veja bem, a fonte da verdadeira vida, o versículo capítulo 10 de João, apresenta o Senhor Jesus como um bom pastor. Por que ele é um bom pastor? Porque ele vai nos trazer a ideia de relacionamento com as suas ovelhas, proteção, o tomar à frente da nossa vida. Veja que o bom pastor, ele chama as suas ovelhas e elas o seguem. Por quê? Ele conhece as suas ovelhas e ele é conhecido também. Elas conhecem a minha voz, ele diz, e de maneira nenhuma seguirão os falsos, o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Vejamos que o texto ele é claro em dizer que, apesar da alusão que nós fazemos, o Senhor Jesus Cristo está falando de homens, que traz o título de falsos cristos, falsos pastores, no caso das ovelhas, falsos mestres, aqueles que veem o nome do Senhor, mas agem de maneira leviana, mentirosa e falsa. Então prestamos bem atenção, porque ele é o bom pastor, porque ele é a fonte da verdadeira vida, porque eles têm um relacionamento diferente com as suas ovelhas. Como nós vemos nas demais religiões, nós não vemos nos seus expositores, nas suas personalidades, vamos dizer assim, ou nos seus deuses, um relacionamento deste jeito. Quando olhamos para os mitos, sejam eles romanos, gregos, nórdicos, nós não vamos ver este relacionamento de amor, de carinho, de cuidado, de proteção, de direção no caminho para livrar os seus expositores ou os seus seguidores do perigo. Não, mas quando olhamos para Jesus Cristo como bom pastor, nós vemos um relacionamento totalmente diferente, onde nós vemos a questão da transcendência do Senhor, quer dizer, o Senhor está sentado no alto e sublime trono, mas Isaías diz que ele também habita com o contrito e com o abatido de coração. Então nós vemos assim a sua imanência, quer dizer, quando ele veio e se revelou a nós e habita conosco até o último dia, e estarei convosco até o último dia. Então, nós prestamos bem atenção nesta questão. Veja, apesar de, quando nós olhamos para o seu trono, estar no alto e sublime lugar, porém, como nós não teríamos acesso, não conseguiríamos chegar a ele, ele se revelou a nós com Cristo se fazendo homem, nascendo homem e habitando entre nós. Ele veio até nós, ele nos busca, é ele quem nos aceita, é ele quem nos encontra, é ele quem nos conduz, é ele quem nos viu como ovelhas sem pastor. E ele veio para ser o bom pastor. Então temos a ideia aí da fonte verdadeira e também apresenta o Senhor Jesus Cristo como uma porta. Quando nós falamos de porta, nós estamos falando de acesso, algo que nos permite passar de um cômodo para o outro, de uma situação para outra. Quando falamos de uma porta, Paulo diz uma porta grande e eficaz
se me abriu, mas são muitos os adversários, ele está falando de oportunidades. Né? Então nós precisamos entender no contexto o que aquilo quer nos dizer. Quando o Senhor Jesus Cristo fala para as ovelhas que ele é a porta, ele está dizendo assim: vocês estão no aprisco, mas na hora de sair para ir aos pastos verdejantes, as águas tranquilas, ter a minha direção com o cajado e a vara do bom pastor. Eu sou a porta de acesso, eu sou a forma de acesso para esta vida abundante. Veja, você está saindo de um lugar limitado, onde você está ali para ser cuidado ou para pernotar, para ser levado a um lugar amplo, a um lugar de abastança, a um lugar de abundância. E ele é tanto o pastor que conduz, como a porta que nos dá acesso, que nos permite estar em lugares largos, em lugares espaçosos. Quando a Bíblia fala de lugares largos, de lugares espaçosos, dependendo do contexto, desde que não seja Mateus capítulo 7, das portas e dos caminhos, nós estamos falando de lugares folgados, de abundância, de tranquilidade, de liberdade. E o Senhor Jesus Cristo é a porta para tudo isso, é a oportunidade que nós temos, é o acesso que nós temos. Então, a vida abundante, nós temos aqui na ideia de que sem a porta seria impossível nós chegarmos a determinados lugares. Quando olhamos para Cristo, sem Ele será impossível nós obtermos determinadas situações da nossa vida que caracterizem, como nós veremos mais adiante, a questão da abundância, né, do cheio, do pleno, do satisfeito. Tá bem? Então veja, quando passamos por esta porta, nós encontramos em Deus tudo aquilo que nós precisamos. Por isso o Senhor Jesus aparece neste texto como a fonte da verdadeira vida, né? Fonte e porta da verdadeira vida. O ponto de número 2, a fonte da vida abundante, já falamos sobre isso. E quando nós falamos desta abundância, veja, nós estamos falando de patamares, de fundamentos, de visão, de uma compreensão diferente daquela que nós tínhamos antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Veja, e esta ideia nós a temos a partir do momento que o Senhor expõe a questão do ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Veja que a intenção não somente do inimigo espiritual, mas dos inimigos também visíveis da igreja, que estão também debaixo do controle deste inimigo espiritual. Ele opera nos filhos da desobediência. Eles são muitas ou quase que constantemente opositores para que a igreja viva esta vida de abundância. Porém, apesar de todas as oposições, de todos os obstáculos, de tudo aquilo que é posto, seja espiritual, seja humano diante de nós, o Senhor nos dá esta vitória, apesar do inimigo tentar destruir a nossa vida. Como que Deus nos dá esta vitória? Por intermédio de seu Filho. E o que ele faz, ou o que ele fez por intermédio desta porta, por intermédio desta fonte, por intermédio destas figuras de Cristo na nossa vida? O que ele faz? Ele devolve a vida, a verdadeira vida. E a verdadeira vida consiste em adorar a Deus, em estar em sua presença, numa felicidade incondicional, numa alegria em servir a Deus incondicionalmente, assim como foi o seu amor. E toda a obra de Deus por nós, ela está baseada nesta questão da incondicionalidade, quer dizer, não dependeu de condições nem do que eu poderia, porque eu não poderia oferecer nada para viver esta vida abundante, mas o Senhor, Ele demonstrou o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, e assim, consequentemente, Ele nos devolve a vida, aquela vida que estava aprisionada debaixo dos laços e do jugo do inimigo das nossas almas. Então nós passamos a ter uma vida. E vida, agora, complementando, são com abundância. Tá bom? Ele nos amou, quer dizer, o amor de Deus, acabei de dizer, incondicionalmente. Ele nos ama, independente, nós ainda éramos inimigos, nós ainda éramos pecadores, e isso não impediu de Deus demonstrar o seu amor para conosco, nos dando o seu maior presente,
a sua maior graça, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Consequentemente, o Senhor nos envia um bom consolador, o ajudador, aquele que nos fará lembrar de todas as coisas que ele nos tem ensinado. Ele é o nosso condutor, ele é o nosso advogado, ele é o nosso... ele nos desperta, ele nos anima. O Espírito Santo é maravilhoso, Deus Espírito Santo é maravilhoso na nossa vida. Então ele nos amou, ele nos salvou tanto da garra do inimigo, das garras do inimigo ou dos inimigos, e também nos salvou do caminho de perdição, que era invariavelmente o inferno, a condenação eterna, a segunda morte, que nós estávamos ali caminhando como ovelhas sem pastor. Para o abismo, ele nos traz de volta, ele nos salva, ele nos perdoa. A ideia de salvação está ligada à ideia de perdão de pecados, ou vamos dizer assim também, a questão da paz com Deus está na questão de tirar aquilo que faz oposição entre nós e o nosso Deus, que são os nossos pecados. Segundo Isaías, ele nos explica que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, e as nossas transgressões fazem com que ele esconda de nós o seu rosto. Então veja que a paz com Deus, veja, não a paz de Deus, mas a nossa paz com Deus, ela está ligada à questão de perdão dos nossos pecados. A partir do momento em que nós somos perdoados por Cristo, justificados por Cristo, Romanos capítulo 5, eu gosto muito de citar esta passagem da carta de Paulo aos Romanos, que é o livro mor na questão da soteriologia, da doutrina da salvação. Eu gosto muito do capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos, onde ele fala que nós somos justificados e temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele apagou também, veja, ele não somente perdoou, mas apagou os nossos pecados. O que é isso? É aquela ideia de lançar no mar do esquecimento e não ficar de quando em vez de nos lançando no rosto. Mas eu fiz isso por você, lembra que você fez isso, eu te perdoei. Você pode dormir tranquilo que o Senhor Deus não vai fazer isto conosco, porque ele não somente pagou pelos nossos pecados, mas também apagou os nossos pecados e nos deu a dignidade. Dignidade é aquilo que nos traz a firmeza no andar, no comportamento, é aquela garantia de andarmos de cabeça erguida. Por quê? Por causa da dignidade. Quando nós pensamos em dignidade humana, nós lembramos que é aquilo que nos traz aquela satisfação de andarmos eretos, de forma, sem, cabeça baixa, vergonha por causa de uma determinada coisa. Mas a dignidade que Cristo nos dá e nos permite, ainda que o inimigo nos afronte, nós encararmos ele de cabeça erguida e dizer para ele: veja bem, você agora não tem mais nenhuma autoridade sobre a minha vida. Os meus pecados foram pagos, apagados, lançados no mar do esquecimento, e agora, meu amigo, eu sou uma pessoa que tenho a dignidade de Cristo na minha vida. Veja, éramos indignos. E quando Isaías fala no capítulo 53, nós reputávamos Cristo como indigno, mas na realidade ele se comportou como servo sofredor e venceu. Veja que a partir do momento em que Isaías diz que os nossos pecados, aquilo que nos traz a paz, caiu sobre ele. Veja, e nós o reputávamos como indigno. Nós, por quê? Porque dependendo do que os judeus olharam para Cristo, não os receberam como o seu Salvador, como o Messias. Por quê? Porque eles esperavam, eles tinham uma concepção, uma visão completamente distorcida do que seria o ministério do Messias aqui na Terra. Eles esperavam um homem belicoso, um homem de guerra, um homem que resgatasse a glória de Israel. E vem um homem manso e humilde de coração, um homem assentado num jumentinho, filho de uma jumenta. Veja, totalmente diferente daquela visão bélica, daquela visão... e a entrada triunfal de Cristo é totalmente o inverso do que os judeus esperavam. Tá bem? Então, quando nós temos uma visão, uma ideia distorcida daquilo que Deus tem para nós, dentro também desta ideia da questão da vida de abundância, nós temos uma visão
totalmente contrária à visão de Deus, à visão bíblica, nós passamos a viver uma vida sofrida e uma vida limitada também, porque determinados anseios, ansiedades, preocupações excessivas nos perturbarão a paz e não permitirão que nós vivamos de maneira saudável e salutar. Tá bom? Então nós vemos aqui a relação com suas ovelhas é baseada no amor que pode ser testemunhado no relacionamento de nosso Senhor com a Santíssima Trindade. Quando nós falamos de Jesus Cristo como uma fonte de amor, nós já pensamos nela ligada intrinsecamente à ideia da Trindade. Como pode? Veja que a falta de compreensão, os homens não conseguem chegar a uma compreensão total da questão da Trindade. Por quê? Porque nós baseamos no nosso pensamento. E veja, existe até um ditado no mundo que diz: segredo que se sabe em dois não é segredo. Né? Então, a partir do momento em que nós precisamos de alguma coisa mais, segundo a nossa concepção, de uma coisa mais profunda, temos que fazê-la no singular, só nós, e dentro de nós, só a pessoa em si. A partir do momento em que há a convivência de dois ou três, já não existe harmonia. E se existe essa harmonia, esta paz, ela é condicional. Veja, nós vemos que o amor de Deus é incondicional. Tudo aquilo que Deus faz é incondicional. Ele não está esperando nada em troca, tá, de nós. Ele não está esperando, quando ele demonstra o seu amor, o seu cuidado. Obviamente que ele espera de nós fidelidade, ele espera de nós amor, ele espera de nós, mas nunca na questão de como obrigatoriedade. A pessoa vai fazê-lo conforme, veja, quem muito é perdoado, muito é amado. Então o Senhor participa da nossa vida e nós vamos devolver, vamos dizer assim, nós vamos viver para Ele de uma maneira mais completa. Tá bem? Mas quando nós olhamos o amor de Cristo, é mais ou menos como o relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não há discordância, não há problema, não há dúvida, não há nenhum tipo de rixa quanto a primeiro, segundo e terceiro, isso não existe. E este amor, este relacionamento de Cristo com a Santíssima Trindade é o amor que ele vai transmitir às suas ovelhas, neste relacionamento de amor, a fonte de amor, o Senhor como sendo aquela torrente de amor para as nossas vidas. Tá bom? Quando nós chegamos a uma compreensão, veja que a base deste amor é o relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós olhamos para a Bíblia e vemos que esse relacionamento ele é transcendente, ele foge, ele está além da nossa compreensão. E é este amor que ele vai transmitir a nós também. É por isso que as pessoas não entendem quando nós falamos que o Senhor nos perdoou, principalmente aqueles que nos conheciam no passado. Agora diz que é santo, agora diz que é crente, agora diz que... Mas não é que nós dizemos, nós sentimos esta nova vida através do amor de Cristo, nos transformando, nos devolvendo a vida, nos amando, nos salvando, nos perdoando, apagando os nossos pecados e nos dando dignidade. Tá? Então não é uma questão de pensar, é uma questão de sentir e de transformação. Então tens a fonte de amor, a base deste amor é o que? O relacionamento que o Pai, o Filho e o Espírito Santo demonstram em toda a Sagrada Escritura. 2, a vida abundante. Então nós temos o ponto de número 1, no subtópico, o conceito de vida abundante. Como nós podemos mensurar, conceituar, compreender? Como nós fazemos? Nós vamos nos lembrar que nós, pentecostais, acreditamos nas três partes, vamos assim dizer, né? Na tricotomia. Então, o homem em sendo corpo, alma e espírito. Pensando nesta ideia, nós chegamos à compreensão também de que as nossas necessidades são físicas, emocionais e espirituais. Veja, são três áreas de abrangência das nossas necessidades. Então, são necessidades físicas, fala do corpo, as necessidades emocionais do psíquico, do psique, da alma, do ser pensante que está diante de Deus. E também as espirituais, que é aquela ligação que nós temos com Deus, o sopro lá no Gênesis, o sopro de vida.
Então, nós temos aqui que em Cristo nós temos uma vida abundante e prometida e também nestas esferas. Né? Quer dizer, tudo que nós precisamos fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, nós encontramos a sua abundância, a satisfação destas necessidades em Cristo Jesus. Então, quando nós conceituamos, nós vemos que as nossas necessidades abrangem 3 áreas dentro da tricotomia. E nós entendemos também que o Senhor supre as nossas necessidades em todas as áreas, sejam elas físicas, emocionais e espirituais. Em Cristo nós temos o suprimento para todas as nossas necessidades. Tudo que nós precisamos encontramos em Cristo. E tem um hino da APA que diz: Cristo, 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 Cristo é todo meu, quer dizer, completo. O Cristo completo é meu, porque ele se doou a nós na sua vida e morte e ressurreição. Tá bom? Então, em Cristo, veja, a ideia da vida integral, da integralidade corpo, alma e espírito, também ela nos traz a ideia de novidade de vida. Como está em 2 Coríntios, capítulo 5, ou 2 Coríntios, perdão, capítulo 5, versículo de número 17. Em Cristo, em que tudo se faz novo e se torna em uma autêntica novidade de vida. Quando nós falamos de novidade de vida, nós falamos também da novidade do conceito. Lembra que eu disse que antes de conhecermos a Cristo, a nossa visão, o nosso pensamento de abundância, ela era totalmente voltada ao material. E nós vamos acompanhando que não é esta a ideia bíblica. Tá? No ponto de número 2, nós vemos uma vida abundante que ela não fica restrita somente àquele que está na presença de Deus, mas ela também alcança a abrangência dessa vida, ela vai alcançar também toda a nossa família, que é o subtópico de número 2 do tópico de número 2. Tá bom? Por que esta abrangência? E o escritor ele nos traz a ideia do carcereiro, do capítulo 16, eu estou rememorando aqui o nome do escritor, do comentarista, o pastor Elinaldo Renovato, em Atos capítulo 16, versículo de número 31, quando as cadeias elas são abertas por causa de um abalo sísmico, né, de um terremoto, de um tremor de terra, e todas as cadeias se abrem, as portas se abrem. Aquele homem entra em desespero, porque aquelas vidas estavam, a vida dele era responsável pela vida dos outros. Então, se houvesse uma fuga, ele pagaria com a sua própria vida. Ele entrou no estado de desespero e ele pergunta para Paulo o que ele deve fazer agora. O Paulo simplesmente expõe a base da sua mensagem, dizendo a ele que ele deveria crer no Senhor Jesus. Crendo no Senhor Jesus, será salvo ele e a casa dele. Veja a extensão desta vida abundante. A salvação ela não está só para a pessoa, mas todos aqueles que o acompanham, que estão debaixo, vamos dizer assim, figuradamente, do mesmo teto. Não estou falando só da família, mas vamos um pouquinho mais além também. Veja que a bênção, quando ela vem, a questão da abundância vem na vida do cristão genuíno, esta questão ela vai abranger a sua família. E também os próximos, o seu semelhante, vamos assim dizer. Por quê? Porque a novidade de vida que é exposta para o carcereiro e a sua família, nós também aprendemos a partir disso que ela é prometida por Jesus Cristo e ela abrange também os nossos familiares. Mas quando nós temos a ideia de que esta abundância que temos na nossa vida, esta vida plena, cheia, completa, recalcada, sacudida e transbordante, nós temos também a ideia de compartilhamento. Nós vamos dividir, não somente, obviamente, que primeiro serão os domésticos da fé, primeiro a nossa família, os nossos irmãos em Cristo, mas a ideia não é só esta, ela vai abranger, ela vai para esferas, vamos dizer assim, para
áreas, às vezes, muito mais além do que, vamos dizer, o que está próximo na questão geográfica, né? Ou na questão do sentimento. Quando nós temos a ideia de compartilhamento, nós temos a ideia de que todos necessitam. Aqueles que necessitam terão o auxílio da minha vida. E a minha vida só poderá ser uma bênção na vida dos outros porque eu recebi do Senhor Jesus. Eu recebi. Davi tem esta ideia em 1 Crônicas, capítulo 29, ele vai dizer que a gente só pode fazer porque o Senhor fez primeiro para nós. E também nós temos esta ideia no Novo Testamento. Nós só podemos fazer porque Cristo fez primeiro por mim. Fez primeiro por mim. Quando Paulo, até na questão do ensino, Paulo diz, eu vou ensinar a vocês o que eu aprendi de Cristo. Cristo ensinou primeiro para mim, para que depois eu pudesse ensinar a vocês. Então a ideia de qualquer tipo de abundância, seja física, seja emocional, seja espiritual, nós vamos ter a ideia de que todo este suprimento veio da parte do nosso Deus. E vamos glorificar a Ele por causa disto. 3, diversas bênçãos provenientes de uma vida abundante. Né? Então vamos ver aí quais são as bênçãos aqui relatadas na nossa lição. Então passamos a desfrutar de copiosas bênçãos, copiosas. A ideia de abundância fala de bênçãos copiosas, de muito, né? de abundante, de cheio, de pleno, de algo que vai além do que eu necessito, não ao ponto de desperdiçar, mas recalcado, sacudido, transbordante, como nós já dizemos. Dentre as quais podemos destacar, primeira da lista é a paz com Deus. Acabei de falar na questão de Romanos capítulo 5. A nossa paz, a nossa vida de tranquilidade, fora das ansiedades, ela vem a partir do momento em que eu encontro ou que é me oferecida esta paz por Cristo através da sua justificação. É o injusto sendo justificado pelo justo. Então nós não temos justiças. Isaías diz que a nossa justiça são como trapos de imundícia. Porém, a justiça de Cristo ela vem a nós e Ele nos justifica diante de Deus. É o advogado nos justificando diante do juiz. E o juiz nos concedendo, vamos dizer assim, qual é a paz que o condenado tem diante do juiz? Quando lhe é dado o direito de absolvição de qualquer que seja a sua condenação. Tá bem? Então nós temos esta paz a partir da absolvição de Deus por causa dos nossos pecados, o perdão deles pela justificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos a primeira delas e a grande bênção na nossa vida, a paz com Deus e a tranquilidade nas decisões. A partir do momento em que eu tenho paz com Deus, a minha tomada de decisão, os meus pontos de partida, eles serão baseados em que eu tenho paz com Deus, as minhas decisões serão tomadas depois de um aconselhamento, de uma oração, de uma conversa com Deus, para que Ele me indique o caminho. Veja que agora eu posso tomar decisões corretas porque eu tenho paz com Deus e tenho tranquilidade para tomar decisões, porque eu sei que as minhas decisões serão baseadas única e exclusivamente na vontade de Deus, na vontade de Deus. Elas estarão ligadas à vontade de Deus. E quando ela está ligada a isso, eu tenho tranquilidade em tomar. Por quê? Trata-se de uma realidade prometida nas Escrituras para quem tem uma vida abundante. Veja, paz com Deus e tranquilidade para tomar decisões sábias, corretas e, acima de tudo, decisões vindas do céu para a minha e para a sua vida. Então, falamos no ponto de número 2, vida abundante. Vamos para o terceiro e último tópico, o que identifica, o que caracteriza, o que distingue, o que revela a vida abundante, ou a pessoa, ou algumas, vamos dizer, algumas características na vida do cristão que vive esta vida abundante. Então, a primeira é a alegria. Nós falamos de
paz e falamos de tranquilidade nas decisões. Agora nós falamos de alegria. Veja que não é estar feliz, porque o estar feliz depende de condição, mas é ser feliz. Então, o ser feliz independe de condições, de situações, quer dizer, qualquer uma delas que se me apresente, eu estarei feliz, eu estarei contente, e por isso Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A partir deste pensamento, a característica da alegria vai me distinguir, vai revelar que eu sou, que você é, uma pessoa que vive uma vida abundante. Quando eu falei de vida abundante no início, eu disse que não está ligada à quantidade, mas à qualidade do que Deus me serve ou apresenta na minha vida. Então o sábio diz que a alegria é um bom remédio. Esta virtude mostra que estamos bem, em paz e cheios de vigor. Isto é vida abundante. E todas estas coisas, elas vêm através do quê? De uma questão que deve ser relevante, importante na vida do cristão, que é você estar bem com aquilo que você tem, com aquilo que lhe é fornecido. Veja que Paulo, quando ele cita a questão de poder todas as coisas, ele vai elencar antes disso algumas coisas. Ele diz estar vestido ou passar frio, quer dizer, estar nu. Ele sabia ter abundância de viver sem passar necessidade. Ele sabia, ele podia isto e independente daquilo. Veja que há uma questão de contentamento na vida, a questão do contentamento. E quando nós não estamos contentes com Deus e nem com a gente mesmo, nós passamos a viver uma vida atribulada. Nada vai estar bom, nada. Nem o que Deus me dá e nem o que eu conquisto. Até na vitrine pode até ser bonito, caro, mas quando eu colocar em mim, quando eu vestir, quando eu calçar, quando eu comer ou quando eu ver sobre a mesa, não vai me trazer contentamento. Pelo contrário, eu vou ficar irritado. Por quê? Eu não estou bem comigo. E a partir do momento em que eu também não estou bem no meu relacionamento com Deus, nada do que Deus me faz por mim será motivo de alegria, mas sempre motivo de reclamação e de murmuração. Tá bem? Esta é a questão de ser feliz e não de estar feliz pelo que Deus me dá, mas eu sou feliz pelo que Ele é. Bem, 2, gratidão por tudo. Tudo, a questão aqui é tudo, tanto as benesses quanto as lutas, quanto o tempo de paz, o tempo de guerra, né? Em qualquer situação eu vou ser grato a Deus, eu vou agradecer ao Senhor, eu não vou deixar de expressar a minha gratidão, seja em louvor, em oração, em comportamento, no meu modo de me expressar, eu estarei contente com aquilo que eu estarei grato com aquilo que Deus me dá. Então o Escritor diz, né, que é uma virtude cristã que revela também a humildade. O humilde, ele não exige, ele está ganhando um presente, até um ditado no mundo que diz, cavalo dado não se olha os dentes. Mas a pessoa que tem falta de humildade, quando ele recebe um determinado presente, um arrego, uma graça, ele vai sempre reclamar. Por quê? Porque o seu coração egoísta, a sua alma jactanciosa, nunca vai ver a questão, vamos dizer assim, a motivação da pessoa. Ele não vai medir a motivação, a intenção daquele que o apresenta, mas ele presenteia, perdão, aquele que o presenteia. Ele vai sempre olhar na questão de valor, ou da quantidade, nunca da qualidade ou da intenção do presente. Então veja, quando nós somos gratos a Deus por tudo, isto revela que nós somos também humildes. E esta humildade nos fará satisfeito e alegre com aquilo que recebemos, com aquilo que temos. Seja pouco, seja muito, nós estaremos satisfeitos. Estejamos satisfeitos com isso, tá bom? Então, ao mesmo tempo, também, além da humildade, fala da dependência. E quando eu dependo de alguém, no caso aqui, quando eu dependo de Deus, eu não vou exigir. Veja a dependência de Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando eu digo pão, eu não estou falando de quantidade ou de
Quando eu penso em Deus, eu tenho que pensar que tanto a quantidade quanto a qualidade será excelente. Tá bem? Apesar de não ser a maioria das vezes aquilo que eu quero, mas eu tenho que entender, dentro da humildade e da dependência, que o Senhor está me fornecendo aquilo que eu preciso. Tá? E a maioria das vezes que nós pedimos, nós não pedimos o que nós necessitamos, nós pedimos o que nós queremos para aparecer, para demonstrar, para postar na rede social, e não é esta a ideia de abundância que a Bíblia nos diz. Pelo contrário, no momento da necessidade, o Senhor suprir tanto a qualidade e a quantidade satisfatória para mim e para você. Tá bom? Então, tudo que acontece, a dependência total de Deus, acerca de tudo que acontece na nossa vida, está na lição. O terceiro e último subtópico do último tópico diz vida no Espírito, vida de oração. Ó, na vida abundante, o Espírito Santo preenche o crente. Tá? E a ideia que ele diz aqui para nós para viver no Espírito. A Bíblia diz que para viver no Espírito devemos estar inclinados às coisas do Espírito. Veja que a ideia de abundância bíblica vai nos trazer o pender sempre para as coisas do Espírito e nunca para as coisas da carne. Por quê? A carne é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Tudo está ligado à questão de egoísmo. Pedes e não recebes, porque pedes mal. Tiago. E ele diz o quê? Para gastardes nos vossos próprios deleites. Mas a partir do momento em que nós vivemos uma vida no Espírito Santo, uma vida no Espírito, a nossa inclinação será sempre para as coisas do Espírito. Consequentemente, a vida de oração também será voltada para as coisas de Deus, para uma vida piedosa. Os nossos pedidos serão piedosos. A nossa oração estará atrelada à nossa vida no Espírito. Bem? E quando eu falo de ser inclinado às coisas do Espírito, a minha oração também será buscar o quê? Aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Aonde estiver o vosso tesouro, estará ali também o vosso coração. Tá? Paulo diz aos Colossenses que nós devemos buscar as coisas que são de cima, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Se eu não me engano, está também na Epístola aos Hebreus. Não estou falando que Paulo escreveu aos Hebreus, estou falando que está. Estou dando continuidade a um pensamento. Tá bem? Então vejam bem, a partir do momento em que nós temos uma vida de humildade, de dependência, de gratidão, obviamente essa vida no Espírito, eu vou viver a vida no Espírito Santo, a minha vida estará baseada no meu comportamento, as minhas ações, as minhas orações, as minhas intenções serão todas voltadas às coisas do Espírito e não às coisas da carne. Consequentemente, a minha vida de oração será uma oração pedindo segundo a vontade de Deus, sempre dizendo, seja feita a tua vontade e não a minha. É uma vida devotada, uma vida no Espírito, é aquela oração também que busca as coisas de Deus. A minha oração buscará sempre o meu amor a Deus e o meu amor ao próximo. Bem? Então, a promessa de vida abundante, nós já vemos aqui, o Senhor diz que Ele é a porta, tá bom? E Ele veio para nos dar vida e vida com abundância, ou vida com abundância. E esta vida só pode ser vivida com quem se relaciona com Ele, de maneira plena, completa. E como nós vivemos com Ele de maneira plena, completa, agradecendo, louvando, bendizendo e vivendo uma vida na dependência do Espírito Santo e orando segundo a vontade de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Fiquemos todos com a paz do Senhor e até a próxima hora, se Deus nos permitir. Amém.